Será que conectou? Deixa eu desconectar aqui. Boa noite, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Oi, Marília. Peraí que eu vou usar um recurso aqui, um minutinho, gente, só um minuto. Porque eu pausei, né? Olha se ele tá pegando o som no meu celular. Oi? Então tira do Bluetooth aí. Gente, só um minutinho que nós estamos resolvendo um problema operacional aqui de usar o fone de ouvido. Eu vou, enquanto isso, chamar a Marília. Ei, Marília. Vocês estão me ouvindo? Aquele presente de tirar o fone. Não tá ótimo o áudio. Tá bom o áudio? Marília, você tá me ouvindo? Deixa eu ver. Agora deu. Oi, gente. Boa noite. Boa noite. Eu não tava ouvindo minha voz aqui, se tava dando eco, não. Não, tá perfeito o áudio, pelo menos aqui. Tá perfeito. Ah, que bom então. Boa noite, Marília. Bem, comunicação, ó, o tema da live, né? Então vamos Olha, lá. comunicação íntima, né? Que desafio, sobretudo atualmente. Ai, tudo bem, Marília? Boa noite a todos que estão bem vistos, são muito bem-vindos à nossa live. A Marília está aqui para apresentar a nossa querida convidada, né, Marília, para fazer esse encerramento lindo dessa série maravilhosa que você idealizou, né? Bom, super feliz de estar finalizando essa série de lives que chegaram de uma forma tão fenomenológica, tão orgânica, que buscou justamente trazer o crescimento do direito sistêmico através da metáfora de uma árvore. Então, hoje estamos aqui finalizando com a Kíria, uma super jornalista, que vai falar desse sistema aí da comunicação, que é algo que nós, juristas, trabalhamos todo o tempo e que também encontramos nossos desafios pessoais. Então, acho que hoje é dia só de aprender e escutar com muito que a Kíria vai trazer. Estou muito, muito feliz com esse final, o final desse ciclo. Já iniciamos um novo e já estamos aí em uma nova plantação e colheita. Ai, querida, obrigada. Então, é isso, meu anjo? É isso, agradecer a Kíria e vou ficar aqui participando, aprendendo muito também. E a Kíria também é mentora em comunicação, hein? Então vamos lá, vamos recepcionar a nossa querida convidada. Um beijo, Marília, nos acompanhe Um beijo. e até breve. Cadê aqui? Vamos lá, trazer a nossa querida convidada. Kíria Moira. Olá, Oi, que maravilha te receber aqui. Tá tudo bem aí? opa, tá, eu tô com um suporte aqui do celular que tá dando uns pulinhos, mas vamos lá, deixa eu ajeitar aqui. É muita energia, né? É um processo. Nossa, A gente falava de processos fenomenológicos, gente. Comunicação começa, ó, lidar com o imponderável, com o imprevisível.
e aceitar dentro do campo um lugar de relativa humildade, né? Onde o teu controle ele vai até ali. Agora o celular resolveu parar e a gente começa. Denise, muito obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Ai, gente, a Kíria tem uma história conosco, né? Então, nesse movimento do direito sistêmico desde o início. E é sempre uma honra, uma grande alegria te receber. Você nos dá um lugar de credibilidade muito grande, né? Desde o início, quando proporcionou, né, a matéria no Fantástico, a pauta maravilhosa. E você, de fato, tem um propósito conosco, né, Kíria? Aliás, vamos começar por aí, né? Com uma boa história para chegar no propósito, né? Acho que é esse o nosso início da live hoje. Estou muito feliz de te receber aqui. Muito obrigada pelo seu sim disponibilidade nessa correria que você já está por aí e que você abriu esse espaço para a gente, né? E com muita honra você vai encerrar essa série de lives, né? Da raiz aos frutos, né? Então, gratidão pelo seu sim e por estar aqui conosco, como sempre. É uma honra e um privilégio muito grande fazer parte desse movimento do Instituto, fazer parte desse movimento do direito sistêmico e, de alguma forma, poder inspirar e contribuir para qualificar a nossa comunicação. Até porque esse é um assunto e que ainda está sendo... Esse é um assunto, muito mais que um assunto, um tema, né, Eunice, que está sendo construído. E em processo de construção, ele exige uma comunicação com muita assertividade. Aí, quando eu falo em direito sistêmico, né? Por quê? Nós precisamos ser muito assertivos para construir credibilidade, tanto dentro do universo jurídico, como na sociedade de um modo geral, que clama por uma comunicação que nos leve para um lugar mais pacífico, para um lugar de tranquilidade íntima em relação ao nosso papel e em relação ao nosso propósito. Mas vamos começar falando de comunicação num aspecto técnico. Eu quero trazer para vocês aqui alguns elementos que sejam bem práticos para que vocês possam usar no dia a dia em termos de qualificar a comunicação. Quando eu falo em comunicação eficaz sistêmica ou comunicação sistêmica eficaz, eu trago alguns elementos de várias escolas. Por exemplo, as próprias teorias sistêmicas do Bert Hellinger, comunicação não violenta do Marshall e uma técnica que é uma das ferramentas, na minha opinião, mais incríveis no processo de comunicação, que é o storytelling. Storytelling tem relação direta com histórias, o contar histórias. Qual a diferença entre uma história que realmente promove um processo de venda? E por que a Kíria está falando em venda, hein, Nice? Te ocorre algo? Ué, Kíria, a gente não está o tempo todo vendendo, vendendo o nosso trabalho, vendendo a nossa... É a arte de comunicar. Aliás, né, nessa pandemia foi exigida de todos nós uma reinvenção nesse sentido, né? Então você hoje realmente está nos dando um presente, né? Porque está trazendo algo que é essencial no nosso dia a dia, né? Mais do que nunca. E contar história todo mundo conta, né? Quando faz uma petição inicial, né? É um desafio. Exatamente, contar a história todo mundo conta. Agora, qual é a diferença entre uma história que te leva para um lugar de comunicação eficaz e uma história que, na verdade, não surte lá grande efeito? Primeiro, na minha opinião, uma história que realmente faz diferença, ela leva à ação. E eu vou começar contando uma história para que vocês consigam entender isso melhor. Nice, se eu te disser, e disser para quem está nos ouvindo aqui, que vocês são capazes de encontrar, ou melhor, que vocês são capazes de fazer coisas incríveis, tanto você, Nice, quanto eu, quanto as pessoas que estão me ouvindo, basta que a gente encontre um bom motivo. Isso é forte, né? Muito. Tá. Guarda isso. Nós somos capazes de fazer coisas incríveis se nós encontrarmos um bom motivo para isso. Agora eu vou contar uma história para vocês. Eu tenho mais de 20 anos como repórter de TV. E nessa minha carreira, uma das reportagens que mais me marcou foi para o Fantástico. Eu contei a história de um menino
que na época tinha 4 anos, o João, que tinha um câncer no fígado. E um dia a avó do João pegou ele no colo, foi para uma igreja e pediu um milagre. Por quê? Porque a única pessoa da família que tinha feito os exames e era compatível para doar um pedacinho do fígado para o João e salvar a vida dele, a única pessoa da família, naquela semana, era a tia do João, descobriu que estava grávida. E aí, naquela igreja, na frente do altar, pedindo um milagre, a dona Maria, a avó do João, conheceu a Tatiana. A Tatiana, gente, era uma mulher que na época tinha pouco mais de 100 quilos. A Tatiana passou a vida inteira tentando emagrecer. A Tatiana fez todas as dietas possíveis e imagináveis. E naquele dia, diante da dona Maria, a Tatiana ouviu um apelo. Por uma dessas ironias do destino, ela chegou para a dona Maria e perguntou: por que a senhora está chorando? E ela contou a história do neto que estava desenganado. E aí a Tatiana disse: se eu fosse compatível, eu doava meu fígado. Como eu disse, por uma dessas ironias do destino, né, Nice? A Tatiana fez o exame, gente, e descobriu que ela era compatível. Só que ela precisava perder 30 quilos, 1/3 do peso do corpo, mais de 1/3 do... Quer dizer, pouco menos de 1/3 do corpo, para poder fazer aquela doação. Durante 8 meses eu acompanhei essa saga. Emagrecer ou não emagrecer naquele momento da vida da Tatiana significava salvar ou não salvar uma vida. Essa história que eu acabei de contar para vocês, essa história verídica, que foi uma das histórias mais marcantes na minha vida como repórter, ela ilustra o que eu acabei falando lá no comecinho da nossa conversa, que é: todos nós somos capazes de fazer coisas incríveis quando encontramos um bom motivo. Gente, quando eu falei esta frase, quando eu trouxe essa ideia para vocês, nossa, é verdade, é forte. Faz sentido, pode até fazer, mas ela não vem carregada de nenhuma emoção. Por que eu estou contando isso para vocês? Quando você tem uma mensagem, quando você tem algo realmente importante, você precisa conectar isso com uma boa história. Esta é a grande diferença de uma comunicação assertiva, de uma comunicação eficaz que leva à ação, para a comunicação ou a história que simplesmente, muitas vezes, não surte efeito. O poder da emoção, gente, é algo espetacular. A gente muitas vezes fala assim no senso comum, né? Eu sou uma pessoa extremamente racional e eu tomo decisões a partir da razão. A neurociência comprova que nós não tomamos nenhuma decisão sem emoção. Existe uma experiência clássica muito antiga e é uma referência dentro dos estudos de neurociência de um cara chamado Finas Gage, que ele sofreu um acidente e ele atingiu só a área do cérebro responsável pelas emoções e a partir de então ele não conseguia tomar mais nenhuma decisão. Isso tudo para dizer o que para vocês? Se você quer de verdade promover uma conexão e uma comunicação eficaz, você precisa acionar um processo emocional. E o storytelling te dá esta ferramenta quando você busca histórias que podem ilustrar a mensagem principal. O que você quer dizer? Seja numa petição, como a Anice falou, seja dentro de um relacionamento, seja no seu contato com o seu cliente. Quando você consegue exemplificar com uma boa história, você aciona mecanismos emocionais na outra pessoa e é a partir destes mecanismos que a venda acontece. E a venda, como a Anice falou,
ela é super importante em todos os aspectos. O tempo todo a gente está vendendo ideias, projetos, propostas, as nossas crenças, nós mesmos, né, Alice? O tempo todo. E é super oportuno, né, Queria, porque nesse momento, com tanta oferta que tem aí também, né, o que que você escolhe, né, fazer, né? Você tem muitas opções, né? Então, qual que é o diferencial que você pode apresentar, né, para conseguir captar, né, o interesse das pessoas por aquilo que você tem a oferecer, né? Exatamente. O pessoal que está nos acompanhando aqui, se quiser mandar perguntas, pode mandar que a gente vai conversando e responde essas perguntas. Mas qualificar a comunicação hoje é fundamental em todos os aspectos, né, Nice? O Peter Drucker, que é um cara que é referência no universo do marketing, da administração, ele dizia que o mais importante na comunicação é o não dito. Vale um silêncio aqui, né? O mais importante na comunicação é o não dito. Se a gente pensar em comunicação sistêmica eficaz, o quanto do não dito fala o tempo todo. Existe uma outra frase que eu gosto muito, que pode ajudar a gente a clarear isso que parece um pouquinho complexo, né? É o seguinte: o que você faz fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você está dizendo. Essa frase fala, gente, de expressão. Essa frase fala de emoção. Eu posso dizer a mesma coisa de formas completamente diferentes. O que vai ditar o tom do que eu estou dizendo é o que eu estou sentindo. Por isso que eu digo que o processo de comunicação eficaz e sistêmica, que parte dessa investigação interna, ele começa aqui, ó, dentro da gente. Você precisa fazer um movimento de interiorização, e este é o primeiro, para se ouvir. Eu preciso responder, e aí eu trago essa pergunta para todos vocês. Qual a história que eu conto de mim mesma? Eu não consigo dar potência, eu não consigo ser assertiva e eu não consigo ser forte ou dar força para o meu discurso se eu não tenho nem consciência da história que eu conto para mim mesma. Faz sentido isso quando você, que é especialista, né, Nice, em direito sistêmico, acho que deu uma travadinha aí, né? Não sei se é aí ou aqui. Eu tô te vendo. Você tá me vendo travada? Voltou. Voltou, Queria. Voltou. Voltou? Você tá me vendo? Voltou. Tô te vendo. A Travou um gente pouco de novo, Queria. precisa fazer esse movimento, e isso tem tudo a ver com as do Bert Hellinger, que trabalha muito. Tá travando, agora voltou. A internet nesse Tá horário é danada. Deixa eu ver. Então, a gente precisa lembrar do início do processo, do primeiro passo. E quando a gente associa comunicação com teoria sistêmica, e eu digo comunicação interna, naquela relação com a mãe, que você reivindica o olhar, que você simplesmente constrói a tua personalidade, até a tua postura a partir de emoção,
É lá que tudo começa. E se você não consegue fazer esse movimento de olhar para a sua criança, de começar a perceber quais foram as necessidades dela que não foram atendidas e que se refletem hoje em reivindicação, a tua comunicação ela fica prejudicada, ela perde potência. Apenas crescimento, o olhar da mãe. E aí eu vou chegar no propósito que você trouxe, Nice, porque o que dá potência, gente, para a comunicação é o propósito que vai além do meu umbigo. E se eu estou na criança que só reivindica o reconhecimento, eu realmente comprometo a minha comunicação, até porque eu trabalho muito com o perfil do comunicador sistêmico e encafifado. O comunicador encafifado não fez a tarefa de casa. O comunicador encafifado é aquela criança que eu, gente, até certo ponto, ainda sou preocupada demais com o desempenho. Eu venho de uma história, gente, de televisão. Eu preciso expor aqui as minhas vulnerabilidades. Não à toa eu passei 20 anos da minha vida numa tela. Em busca dos holofotes também. E enquanto o que permeia ou comanda a tua comunicação, e isso acontece, gente, de modo inconsciente, enquanto o que permeia e impulsiona a tua comunicação é a necessidade do reconhecimento, porque sucesso para você é aplauso, a tua comunicação perde força. Você entra no perfil do comunicador encafifado, aquele preocupado demais com o julgamento. Aquele que está falando aqui, mas não está no aqui e agora. Porque ele está preocupado com o que vai falar daqui a pouco. Vocês já devem ter visto muitos apresentadores, até jornalistas ou pessoas em palestras que simplesmente não conectam com a gente. São os comunicadores encafifados. Porque o que ele sente não está em harmonia com o que ele pensa e com o que ele fala. É aquela pessoa que está num slide já pensando no outro. É aquela pessoa que está falando e está olhando para o público pensando, ai meu Deus, eles não estão gostando do que eu estou dizendo. Nossa, mas tem alguém lá no fundão agora que abriu a boca e bocejou. Meu, e aquele outro lá está saindo. Já saiu da sala, acabou minha apresentação e está lá falando. Faz sentido? Então, o comunicador sistêmico, ele consegue estar no aqui e no agora. Ele consegue fazer a leitura do campo fenomenológico, porque ele permanece conectado com a sua audiência. Comunicação eficaz é aquela que gera ação e impacto. Não basta, o comunicador encafifado, ele acha que basta falar. O comunicador sistêmico tem escuta. Ele sabe que não basta falar, ele precisa ouvir. E o processo de ouvir, gente, muitas vezes, nós que somos desta área, e eu me considero parte também sistêmica, do direito sistêmico, sabemos que este processo vai além de um processo físico. Ele envolve aspectos fenomenológicos. Deu uma travadinha. Agora voltou, Kília. Pode falar. Então, o comunicador sistêmico, vamos lá, ele consegue permanecer no aqui e agora. Ele já olhou para a sua criança,
já identificou essas necessidades e reivindicações emocionais. Não significa, gente, que ele já curou todas, não. Nós somos casca de cebola, sim. Estamos o tempo todo nos descascando. Mas ele está fazendo a lição de casa. Portanto, ele está atento para a necessidade de permanecer no aqui e agora. O comunicador sistêmico, ele é coerente com o que ele sente e com o que ele fala. Portanto, ele passa credibilidade. Os gestos dele têm conexão. É aquilo que eu falava, tem muitas vezes, isso acontece com frequência, a gente gosta de uma pessoa quando ela comunica e não de outra. Não raro é isso. A pessoa não está conectada, ela não consegue ser coerente com o que ela fala, com o que ela sente, com o que ela pensa. E essas pessoas, muitas vezes, elas usam, sabe qual desculpa, gente? Ah, eu tenho uma dificuldade, eu penso mais rápido do que eu falo. Boa. Boa. Eu canso nas mentorias de ouvir isso, assim, gente falando assim, ah, mas o meu problema é que eu penso mais rápido do que eu falo. O teu problema é que o que você pensa está num lugar, o que você fala está em outro, e o que você sente está perdido. Porque você não identificou, não localizou. Faz sentido para vocês? Gente, esse silêncio significa o quê? Vocês estão Nada. entendendo ou não estão entendendo? As pessoas estão super curtindo aí, queria. A Sheila falou que ela ensina cegos, ó. O não dito é bem percebido pelos cegos. Eu capacito os cegos como mediadores. Eles realizam divórcios. Olha que Cegos. incrível. É Eles uma... percebem, né? Sim, até porque há um impulso pela condição de você desenvolver essa percepção mais aguçada, né? Olha que interessante isso. Então, por isso que eu digo que o processo de comunicação assertiva, de comunicação para ser assertivo, ele exige esta conexão e esta vigilância, essa conexão entre o que você sente, o que você fala, o que você pensa, e esta vigilância constante para a construção do comunicador sistêmico. O comunicador sistêmico está aqui e agora. O comunicador sistêmico conecta o que sente com o que fala, repetindo. O comunicador sistêmico fez este movimento de comunicação interna, porque eu não sei se ele tem fim, para falar a verdade para vocês. E é muito rico, gente, é muito interessante esse processo, porque nós, quando trabalhamos a comunicação sistêmica eficaz, nós identificamos com ferramentas da comunicação não violenta, das teorias sistêmicas, quais são as travas emocionais que dificultam a comunicabilidade. E o julgamento é uma das primeiras. E o julgamento começa eu comigo, com o meu desempenho. Então, eu vou tentar amarrar essa ideia para vocês, que é o seguinte: o que é sucesso para você? É reconhecimento. Você precisa pensar sobre o assunto. Parte do sucesso sempre vai ser o reconhecimento. Eu não sei se essa é a boa ou a má notícia, porque nós sempre vamos precisar do olhar do pai e da mãe. Tomar o pai e a mãe. Vocês entendem a simplicidade e a complexidade desse processo? Então aceita. Ok, em parte eu preciso de reconhecimento, sim. É honesto e nem possível abrir mão de todo e qualquer reconhecimento. Agora, a grande diferença, gente, é ser escravo dele. E quando eu sou escrava do reconhecimento? Engasguei. Quando eu sou escrava... Quando eu quero ser aceita? Quando eu quero ser aceita, quero ser vista.
Sempre, sempre. Quando eu quero ser aceita, quando eu quero ser vista. Mas é mais do que isso. Para ser escravo do reconhecimento, para ser considerado escravo do reconhecimento, você precisa dar uma boa olhada no que você faz e no que você deixa de fazer na sua vida. E identificar o que me motiva. A intencionalidade qualifica a comunicação. A intencionalidade qualifica a sua vida. O que me de movimento, o que me move, o que me trouxe para esta live, o que fez você criar o instituto. Sabe, gente, isso é super importante e faz parte para potencializar esse processo. Porque se o que me move é única e exclusivamente o reconhecimento, eu lamento dizer, mas provavelmente isso não vai ter força. Vamos trazer teoria sistêmica para a nossa comunicação? O que tem força? Movimentos a serviço da vida. Faz sentido? Total. O que tem força são os movimentos a serviço da vida. E aí eu vou trazer para vocês um elemento que para mim é fantástico. Quem tiver papel e caneta, anota. Uau! Que é o quê? Todos nós, em algum momento da vida, se não em vários, tivemos dificuldade de nos comunicar, de nos expor. Gente, 20 anos de reportagem e a Anice como uma pessoa que faz parte das minhas relações íntimas, porque são profissionais e são de amizade pessoal de muitos anos, me conhece muito bem e sabe que eu posso expor essa vulnerabilidade com absoluta tranquilidade, porque é verdade. Me ajuda aí, Anice. Pode falar. A sua vulnerabilidade, querida, é isso que você está me perguntando? Uma delas? Gente, a Kyria, nessa fantástica poder de comunicação que ela tem, ela realmente, toda vez ela tinha sempre a pergunta, ficou bom no final? Ou será que eu vou dar conta? Será que eu não vou esquecer a fala? Quando ela entrava ao vivo, eu lembro do primeiro vivo que eu acompanhei dela, eu fiquei mais nervosa que ela, eu acho, né? Porque ela estava tão nervosa antes, né? Mas ela sempre tão brilhante, eu falava assim, tipo agora, né? Precisa alguém comentar alguma coisa, né? Tá ótimo, as pessoas não estão falando porque tá fazendo sentido, não estão, quer dizer, fazendo comentários, né? Então, são tantas coisas, né, que Mas a isso é gente. eu te agradeço, Anice, por primeiro fazer parte da construção de quem eu sou, como espelho, Nossa, verdade. e por me ajudar a trazer aqui um aspecto tão importante da comunicação, que é o medo, a vulnerabilidade. Como eu dizia, todo mundo, em algum momento da vida, e eu, como repórter durante 20 anos, a Anice mesma falou, terminava uma entrada ao vivo e perguntava: ficou bom? Ficou bom? Mas será que ficou bom? Mas eu não gaguejei, mas eu não sei o quê. Tananana. O que eu vou dizer agora, que é muito importante, é o seguinte: a principal dica que eu, como mentora de comunicação, posso dar para as pessoas que chegam dizendo: mas eu tenho medo de falar em público, não, mas eu não consigo, mas eu não posso. Com experiência própria, eu digo o seguinte: tem algum de expressão mico é a mais adequada, gente, mas o que eu quero dizer é o seguinte: quando você coloca o seu propósito, e aí trazemos teoria sistêmica de novo, quando você está no lugar de alguém a serviço da vida, você fica atrás.
Não é o reconhecimento que está na frente, não é a necessidade do aplauso, não é a luz que vai gerar brilho em você, mas que vai iluminar o que precisa ser dito. Ficou bonito isso, hein? Uau. E é forte. É a luz, e aí os holofotes vão, não para você. O teu desempenho ele fica secundário, portanto você consegue se acalmar, você consegue respirar, e a chance do teu desempenho e da tua comunicação serem ainda mais qualificadas é maior. Porque você está lá em nome de um propósito. O Eu ia propósito... perguntar isso. Como que ter um propósito claro ajuda na comunicação, né? O propósito, claro, ajuda na comunicação, porque é a melhor forma que eu, com a minha experiência de mais de 20 anos, encontrei para controlar o medo de falar em público. E o medo, gente, de falar em público é tão grande, é tão forte, é tão comum, que tem pesquisas que dizem que ele é maior do que o medo da morte. Muitas pessoas... Tem uma pesquisa na Inglaterra, eu não vou saber trazer mais detalhes agora, mas depois eu posso passar para a Anice e ela publica aí no feed. O medo de falar em público é maior que o medo da morte. Porque é uma sensação de morte não ter o olhar e o reconhecimento da mãe. Olha a conexão. O bebê, quando ele fica lá no berço e a mãe sai, ele não entende que a mãe vai voltar. A sensação é de morte. A gente pode fazer alguns paralelos nesse processo, e daí porque a qualificação da comunicação, na minha opinião, comunicação mesmo eficaz, ela precisa ser sistêmica, porque ela se vale destas ferramentas tão poderosas de compreensão da necessidade de assentamento das emoções internas. Perfeito, querido. Comunicação não violenta. É outra escola da qual a gente bebe galões para construir. Acho que travou de Travou, novo, né? mas voltou já. Estou ouvindo tua voz. Não, voltou. Eu estou ouvindo você. Peraí, agora não, fala aí. Eu ia, inclusive, queria aproveitar e te perguntar, né, a diferença da observação e avaliação que o Marshall Rosenberg traz, né, no livro dele, da comunicação não violenta, aproveitando esse gancho que você está falando. Vamos lá, vou trazer um exemplo prático: observação e avaliação. Ontem, o Marcelo, meu marido, gente, vou contar para vocês. Ontem, o Marcelo, meu marido, estava com raiva de mim sem motivo nenhum. Estou trazendo aqui uma frase que eu criei agora, tá? Isso não é verdade. Mas vamos lá, quantas vezes a gente diz isso, né? Ah, fulano estava com raiva de mim sem motivo nenhum. Que isenta, ou eu trago uma observação recheada de avaliação? Recheado de avaliação. O sem motivo nenhum é um olhar meu. A raiva também. Como é que eu posso dizer que ele estava com raiva? Quais são os elementos que eu tenho para afirmar? E olha, gente, dentro do universo jurídico, vocês devem receber, e é claro que recebem, relatos deste tipo, e essa é uma ferramenta poderosíssima para trabalhar no face-to-face ali com quem chega com problema de família, principalmente.
porque o meu marido estava com raiva, porque ele me traiu, porque ele... Tananã, tananã. Gente, a raiva é algo que eu qualifiquei porque ele entrou em casa, sei lá, vamos imaginar uma situação aqui que seja hipotética, tá? O teu marido entrou em casa correndo e foi direto pro quarto. De barriga, e não falou com você, foi correndo pro quarto. Vamos rir um pouco. E eu, poxa, ele não falou comigo, ele estava com raiva porque ao meio-dia eu fiquei de ligar, eu acabei não ligando, e aí ele tá. Quantas vezes a gente constrói historinhas conectadas e baseadas no achismo, na avaliação? O Marshall, ele traz algo que é muito forte, muito poderoso para a comunicação, que é quando você mistura observação com avaliação, quando você contamina a observação com a avaliação, você geralmente cria uma dificuldade, você cria ruído e resistência, porque você vai falar com a pessoa já com este preconceito. Aí eu vou lá conversar com meu marido, que acabou de sair do banheiro. O que aconteceu? Você está com raiva de mim? Que você chegou em casa e nem falou comigo? O que é observação? Vou contar para nisso o que aconteceu. Meu marido chegou em casa com raiva de mim e nem falou comigo. Primeira condição. Eu posso olhar para a mesma cena e dizer: meu marido chegou em casa de um jeito estranho, foi correndo para o quarto. Não é o que ele costuma fazer. Eu observo uma atitude. Então, assim, gente, este posicionamento, eu vou buscar o fato isento. Quer ver coisas até simples, assim, ó. Meu filho não escova os dentes com frequência. Avaliação ou só observação? Observação. Tem uma pegadinha aí. Olha como é sutil. Meu filho, tô dando uma bronca no Andrei. Poxa, Andrei, você não escova os dentes com frequência. É um absurdo. Tananã, tananã, tananã. Frequência, gente, é o quê? É todo dia? 2 vezes por semana? 1 vez por semana? Quando eu estabeleço frequência, eu estou avaliando o processo. Meu filho não escova os dentes 2 vezes por semana. O dentista diz que se você não escovar todos os dias, você vai ter problema. Vocês percebem como, quando você fala em cima da observação, você fala em cima de fatos. E eu amo uma frase que diz o seguinte, e que, aliás, é muito interessante para trabalhar no universo jurídico. Contra fatos não há argumentos, minha gente. Não vai ter margem para briga. Contra fatos não há argumentos. Adoro essa fala. Então, quando a gente faz este exercício, que é a principal, na minha opinião, proposta da comunicação, fácil, não é simples, ele exige realmente que a gente faça um exercício, sabe? Eu posso dizer, por exemplo, minha mãe é uma pessoa boa. O bom ou o mal, ele é extremamente relativo. Eu posso estar dizendo minha mãe é boa porque ela tira a roupa do corpo para dar para alguém quando ela vê alguém com necessidade. Outra pessoa poderia dizer, não, mas tua mãe é uma louca, porque ela, sabe, chega a tirar dela mesma. A gente só pode dar depois de se autoalimentar, ou enfim. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, nós precisamos observar com muita cautela o que é fato para trazer para uma conversa, para garantir que esta comunicação seja mais assertiva e, na medida do possível, não é fácil, isenta de julgamento, porque o não julgamento é o que nos ajuda a encontrar um lugar de pacificação. Perfeito. Isso é essencial no nosso dia a dia, não julgamento. Não
é uma tarefa fácil. A gente passa o tempo todo dizendo, fulano não gosta de mim. Ah, não, mas aquela pessoa não vai com a minha cara. Eu sinto isso. Uma coisa, gente, é intuição e não significa que você não vá valorizar isso. Mas antes de construir estas ideias, busque os fatos. Porque contra fatos não há argumentos. E as pessoas pensam de formas muito, muito diferentes. E você vê tudo isso, muitas vezes cria um ruído tão danado, a gente vai construindo crenças em cima disso. Não gostam de mim, eu não falo bem, eu não consigo, porque eu imagino que tal fato quis dizer uma coisa que na verdade não tinha nada a ver com a realidade. E Kíria, o que você diria que qual é o poder da comunicação interna? Porque a gente costuma falar que a saída é para dentro, né? Que é essencial para você conseguir se posicionar, me parece que a partir da sua fala, como um comunicador sistêmico, né? Enquanto você não faz esse trabalho interno, você continua suscetível a todo tipo de interferência, né? E quando você tem um propósito claro, como você falou, quando você fala aquilo que faz você vibrar, aquilo que é de verdade, está a serviço da vida. E você poderia, porque a gente já está assim, caminhando para um período final da nossa live, fazer considerações, né, sobre isso, sobre a força desse poder interno, né? Essa necessidade dessa pacificação íntima e o quanto você compreende, né, o que para você é o comunicador sistêmico, né, que é algo que você também está aportando bastante novo nesse seu universo e merece todos os aplausos, né, por isso, assim, acho que é um movimento de muita sabedoria, de alguém que por muito tempo, né, esteve na telinha e atrás da telinha agora vem aqui compartilhar conosco tanta sabedoria, tanta experiência, porque o que me toca do que você fala é a sua experiência, né? E você sempre passou as histórias que você contou, sempre foi com essa emoção, com essa riqueza, né? Eu falo que você fazia poesia até de uma pedra, se fosse o caso, né? A sua capacidade é incrível de comunicar com emoção e a capacidade incrível, mais incrível ainda, né, quase que surreal, de prender a atenção por uma história que às vezes poderia passar desapercebida pelos olhos da maioria. Então, essa sua assertividade, capacidade de expressar aquilo que muitas vezes não é dito também, até por aquele que você escuta, né? Você fazer essa costura. Eu acho que isso para a gente é muito importante, porque a gente também precisa ver, observar o que não é dito, né? Pelos nossos clientes, e qualquer universo que nós estejamos, pelos amigos, pelos marido, pelo companheiro, pelo filho, por todos, né? Por todas as relações, né? Onde acontecem os ruídos. Enfim, se você puder fazer suas considerações finais sobre esse tema que encantou a todos, que estão todos só elogiando aqui. E que a gente certamente, alguém já perguntou aqui também, que iria para como que faz, Eu, né, para trabalhar. Hum, Deixa eu ver eu aqui, ó. eu Gostaria de não tô trabalhar recebendo as aqui, ó. notificações das perguntas, não sei por quê. Aqui, ó, muito Engraçado. intrigada. Gostaria de trabalhar a minha comunicação e integração. Como posso fazer? Teve a Rosana que perguntou aqui também, enfim. Vamos Qual é lá. a pergunta dela é como eu posso trabalhar minha comunicação? Interna. Aqui, ó, peraí. Deixa eu pegar de novo aqui. Gostaria de trabalhar a minha comunicação e integração. Como posso fazer? Quando Como ela fala em integração, a sensação que eu tenho é que falta aí a construção de uma base que dê para ela a percepção de pertencimento. A gente só realmente consegue autoridade e potência na comunicação quando a gente se sente de verdade pertencendo àquele lugar de fala. O que significa pertencer a um lugar de fala? Sentir autoridade moral.
Então, o que eu trago para ela é quais são as suas experiências que você pode compartilhar. A tua comunicação vai te trazer a sensação de estar integrada quando você trouxer algo que realmente for forte e verdadeiro. É o que você fala da minha comunicação. Ela nasce a partir da minha experiência. Perfeito. Então, você se integra e integra o processo de assertividade, a tua comunicação, quando você de autoridade moral que nasce da tua experiência. E temos o que compartilhar. Todos nós. Eu comecei falando do storytelling e das emoções, que são, se a gente pensar tecnicamente, a nossa principal ferramenta por uma comunicação eficaz e efetiva é acionar as emoções. Então, vamos lá. Aí vocês vão dizer, não, querida, mas eu não sou autoridade em nada, sobre o que eu vou falar? Aí eu vou trazer de novo storytelling. O verdadeiro storytelling é aquele que nasce do desafio. Você já enfrentou algum problema? Como é que é o nome da pessoa que fez essa pergunta? Acho que é Rosana. Rosana, você já enfrentou uma grande dificuldade na vida? Você já enfrentou um daqueles perrengues assim que a gente diz, meu Deus, tem muita gente que fala assim, esse fardo é tão pesado, mas eu vou em frente porque se eu não suportasse, não tem aquela história, Deus não colocaria isso nas minhas costas? Então, você já não enfrentou um desafio e um problema tão grande que você olhou e disse, não vou dar conta? Esta é a sua história. É disso que você pode falar. Como você superou? O que você aprendeu? Gente, as histórias fortes, elas têm alguns elementos. E olha que lindo isso, isso é técnica. Mas isso é poder, isso é energia, isso é propósito. Se você já enfrentou um problema, se você já enfrentou um grande desafio, se você saiu do ponto X, houve uma transformação, você chegou no ponto Y e teve um aprendizado, você tem alguma coisa para compartilhar comigo. Eu posso dizer que eu tenho um orgulho danado de ser amiga desta moça que está aqui em cima, porque se tem uma pessoa que eu vi fazer um movimento e ter um bom storytelling, que saiu de um lugar e chegou em outro, que teve um aprendizado gigante, compartilha isso com as pessoas, é a doutora Eunice Schlick. A gente está aqui rasgando seda, mas não é à toa, não. É sério. Contra fatos não há argumentos. E existem fatos que suportam o que eu estou falando. Não é só o carinho, a amizade e a admiração. São fatos. E contra fatos não há argumentos. Então, assim, ó, gente, se eu posso deixar alguma coisa forte, importante, significativa para vocês busque a força da sua história. Reveja, a partir do que você me perguntou da comunicação interna, Nice, qual a história que eu conto de mim mesma? A história que eu conto de mim mesma é que eu sou uma pessoa muito bege, eu não tenho lá muita coisa para falar. Como é que eu vou entrar numa live, vou contar uma história, vou falar o quê? Eu não sou autoridade em nada. Aí você lembra, puxa vida, eu já tive uma dificuldade, eu passei por uma transformação, eu tive um aprendizado e eu tenho o que compartilhar. Seja uma separação, seja uma doença, seja um busca interior, seja uma grande mudança. Eu recentemente fiz uma mudança enorme, eu tenho muito para compartilhar sobre isso e ainda não comecei a compartilhar. De sair lá, eu digo hoje que eu estou vivendo outra vida nessa vida, porque eu vivi uma vida durante 20 e poucos anos e agora eu vivo outra vida. Então, assim, gente, nós somos tão ricos, todos temos o que compartilhar, só que a gente precisa olhar na comunicação interna qual a história que eu conto para mim mesma. Eu preciso valorizar o que eu tenho para compartilhar primeiro. Senão eu vou chegar aqui e vou contar de que lugar? De um lugar encolhido, né? Oi, Nícia, o que você quer que eu diga? Eu preciso saber que o que eu digo tem força, porque tem um aprendizado, porque tem um propósito aqui na minha frente. Sabe o que é sucesso para mim? E eu quero terminar essa live, que bom que eu tive essa oportunidade. Hoje, gente, durante muito tempo, sucesso para mim foi reconhecimento.
Foi aplauso, foi audiência, foi o editor-chefe do Jornal Nacional e não sei mais da onde dizer que a minha reportagem estava linda, maravilhosa e incrível. Hoje, sucesso para mim é o sentimento, e eu não preciso perguntar se isso aconteceu ou não, viu, Nice? De que eu sou capaz de inspirar alguém. Eu publiquei isso hoje lá no meu Instagram, uma frase assim: se tem algo que eu quero deixar nesse planeta, nessa vida, que vai fazer sentido para minha existência, é a percepção de que, de alguma forma, eu inspirei as pessoas com as minhas vulnerabilidades. Isso é maior do que eu. Eu vou confessar para vocês que eu estou falando e estou aprendendo junto, tá? A gente fala o que a gente precisa ouvir. Ai, gente, essa mulher é de uma riqueza, de uma profundidade, que é divertido, né? Tá aqui com você do outro lado aí, né? Continua aqui, né? Tá todo mundo querendo bis aqui, que você continue, né? Tá falando pra você mesmo. As pessoas entraram na brincadeira, no carinho aqui, tá todo mundo só corações aqui. Olha que gentil, a doutora Eunice é uma egrégora de luz. Olha eu jogando confetes em mim aí, querida da Juliana, obrigada. Eu não sei porque eu Queria não tá estou tendo cortando. acesso às manifestações aí. É, não sei também. E eu acho que pior é que quando a gente salva não fica. Opa, acho que ela caiu aqui, voltou. Já me inspirou, ó. Tem alguém dizendo que você já É uma inspirou aqui. A pena, Jane leia aí para Spessato. mim. A Jane Spessato está dizendo que você já inspirou. Uma hora foi pouco. Gratidão, que presente. Aqui ah, tá dizendo que tá paralisada, tá paralisando um pouco. Tá chegando perto das 9 horas e tumultua um pouco mais aí, né, Kíria? Caramba, tá falando para você mesmo, as É, pessoas estão mandando muitos corações, perfeito, isso foi muito forte de ouvir. A Rosana agradeceu, ela amou. A história de vida, a história de cada um que tem força, bela colocação, beleza de live, excelente, top demais, live maravilhosa. São só elogios aqui, Kirias, que você está ai, inspirando as pessoas como sempre, né? ai, que bom, gente. Fico muito feliz. Então, eu vou fazer uma pose, vou dar um sorrisão, vou pedir para vocês darem um O print print. nessa tela para eu guardar no coração esse momento. E se quiser, marcar aí @kiria.moider, que eu vejo lá os comentários. Me manda esses comentários, gente. Que delícia isso. Pena que eu não estou conseguindo ouvir. Mas vamos lá. Sorrisão, Eunice. Deu print aí, minha gente? Ah, é uma 1 minuto e 30, Kirian. 1 minuto e meio para você finalizar essa live maravilhosa que tá todo mundo pedindo bis. É, gente, eu vou parafrasear a Michelle Obama com uma frase dela que é maravilhosa, que ela diz, é mais ou menos assim, que falando ainda em sucesso, essa transformação, essa mudança de vida, essa saída, eu pedi demissão da Globo, vim para São Paulo, recomecei, na verdade, startei a partir de uma coragem gigante que eu descobri dentro de mim, uma outra Kíria, que enxerga que hoje o que faz diferença mesmo na minha vida é este trabalho aqui, na linha da comunicação sistêmica eficaz, muito mais do que aquilo que eu fazia lá na TV. Parafraseando da última constelação que eu fiz, que é uma tela em branco. Se eu posso dar de presente para vocês, é essa imagem, uma tela em branco. Segurem aí, pega aí, Nice, segura. Uma tela em branco. Olhem para ela com a força e o poder que vocês têm